Oi, gente, seja muito bem-vindo ao projeto Aprendendo Francês com Filmes, Séries, Histórias e Músicas. Aqui nós falamos dos recursos na sua jornada para o projeto 5 em 1, isto é, aprender 5 anos de francês em um ano. Eu sou Keitiane e o tema de hoje é Aprendendo Francês com a série Extra French. Então, gente, hoje nós vamos analisar o primeiro episódio da série Extra French. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ver a cena e analisar os diálogos. A gente vê a cena e analisa os diálogos. Vamos lá? Vamos começar aqui logo no início, a introdução do nosso episódio. C'est l'histoire de Sacha et Dany qui partagent un appartement en France. Elles ont un voisin, Nico, qui est amoureux de Sacha. Et Annie est amoureuse de Nico. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Sacha reçoit une lettre d'Amérique. Perfeito, aqui nós vimos a introdução. C'est l'histoire de Sacha et Dany qui partagent un appartement en France. C'est l'histoire de Sacha et Dany qui partagent un appartement en France. Appartement, fácil. E agora a gente vai ver, ó, c'est l'histoire de Sacha et Dany qui partage. A gente vai ver agora o que é esse partage, gente. Vamos lá entender o que é ele. Ó, partage. Partage é a mesma coisa de dizer, ó, divisa. Então, ela, ó, partage é igual no Instagram. Você vai lá no Instagram e você tem a opção, ó, partager. Partage em uma foto. Você pode partager em foto. Entendeu aí? Então, nesse processo, a gente não vai aprender a traduzir. Por quê? A gente está aprendendo agora a decodificar o mundo de outra forma. Você está agora codificando o seu mundo com o francês. Então, o mais interessante é você associar. O que é que a gente vai fazer? É agora ter em mente que a gente vai fazer agora esse processo de associação e não de tradução. É igual uma criança. Quando a criança está aprendendo um idioma, ela questiona muito. Né? O que é isso? Por que isso? Então, quando ela pergunta o que é isso, papai, o que é isso, mamãe? O que é que o papai e a mamãe faz? Ele mostra ou ele explica. Não é isso? Então, é isso que a gente vai fazer. Ou a gente vai explicar em francês, ou a gente vai mostrar. Caso a gente mostre e a gente explique e não consiga entender a definição, a gente pode partir sim para a tradução, claro. Mas, no primeiro momento, a gente vai tentar associar o mundo com o francês. Então, vamos lá. Partage, divise. O que é que elas partagem? O que é que elas divisem? Un appartement en France. É a mesma coisa de partager. Por exemplo, eu tenho um chocolate. Eu vou lá, corto na metade e eu vou, ó, partager com você. Eu te dou uma parte e fico com outra. Ó, partager. Diviser, divisa. Então, elas partagem, eles divisem un appartement en France. E vamos lá, continuando. Elles ont... Allez. Continuando aqui, ó. Elles ont un voisin, Nico. Elles ont un voisin. Voisin, mais c'est quoi un voisin? Vamos lá ver o que é voisin, gente. Aqui, eu vou pagar isso aqui, ó. Voisin. E o que é o voisin, gente? Olha só. O voisin é aquela pessoa que habita porta a porta, avec toi. Então, c'est la personne, ó, habita, ó, habiter, porta a porta, avec toi. Une personne que ela habite porta a porta avec toi. Por exemplo, eu moro no apartement 13, d'accord? E mon voisin, ele mora no apartement 14. Mon voisin, eu moro no apartement 13 e mon voisin no apartement 14. Então, mon voisin. Então, o que é Nico? Nico é o que de Sacha e Annie? Il est voisin. Nico est un voisin. E olha só o detalhe da informação. Nico, qui est amoureux de Sacha. Ó, il est amoureux de Sacha. Olha só, gente. Vou voltar até aqui para o nosso texto. Voltar aqui para o nosso texto. Então, olha só a informação. Ó, qui est amoureux de Sacha. Então, Nico, qui est amoureux de Sacha. Ele é, ó, amoureux de Sacha. Mas aí tem um pequeno probleminha, gente, aqui, ó. E Annie est amoureuse de Nico. Olha só. Nico, amoureuse de Sacha. E Annie, amoureuse de Nico. Olha aí o problema, gente. Amoureux, masculin. Amoureuse, féminin. Jusqu'ici, tout va bien. Tudo tá ok, né? Mais Sacha
reçoit une lettre d'Amérique. Mais Sacha reçoit une lettre d'Amérique. O que é o reçoit, gente? Então, elle reçoit une lettre d'Amérique. O reçoit, primeiro aqui, ele já está conjugado, né? O reçoit, no infinitivo, é o verbo recevoir. É o verbo. Então, reçoit. Aqui no infinitivo, a gente tem o verbo recevoir, que conjugado ele fica reçoit. Então, quem é que recebe? É Anna, não é isso? Anna reçoit une lettre d'Amérique. Então, reçoit pode ser o contrário de donner. Então, je donne, eu dou alguma coisa e je reçois alguma coisa. Entende? Então, elle reçoit, tá lá na América e ó, elle reçoit une lettre d'Amérique. O que é que ela reçoit? Agora, o que é que a gente vai fazer, gente? A gente vai lá no Google agora, Google Imagens, tá? E é isso que você vai fazer. Você agora vai associar o seu mundo com objetos, com coisas. Você não vai traduzir. Então, vamos ver o que é une lettre? Porque Sacha, elle reçoit une lettre. Então, vamos ver o que é une. Olha só, une lettre. Perfeito, ó, une lettre. O que é une lettre? Olha só. Perfeito aqui, ó. Une lettre. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai associar a palavra, o vocabulário lettre, com essa imagem aqui, com esse objeto. Você não vai pensar na palavra em português. Por quê? Porque você agora vai aprender a codificar o mundo de outra forma. Você está codificando o mundo com outro idioma. Você não está estudando para ser tradutor, não é isso? Quando a gente estuda para ser tradutor, a gente só traduz. Claro que vai ter alguns momentos que a gente vai traduzir uma palavra ou outra que a gente viu a definição, que a gente viu a imagem, que a gente viu exemplos e a gente não conseguiu associar. E sim, você pode partir para a tradução, tá bom? Mas nesse contexto de imagens, de objetos, coisas, é muito fácil a gente conseguir essa associação. Então, vamos lá. Ó. Continuando a nossa história. Então, Sacha reçoit une lettre d'Amérique. Elle reçoit une lettre d'Amérique. Agora a gente vai ver outra parte do nosso vídeo para continuar a nossa análise. Vamos lá. Patrick, c'est fini. Entre nous, ne m'appelle plus Chacha. Oh. Quoi, Patrick? Oui, j'ai bien reçu ton coussin. Mais c'est fini. Désolée. Salut. Oh, bon anniversaire. Oh, les hommes. Perfeito, aqui a gente viu a primeira cena do nosso episódio. Então, vamos aqui para a nossa análise do nosso episódio. Vamos lá, Sacha. O que é que Sacha ela faz aqui, ó? Essa parte aqui, gente, ó. Sacha. Patrick, c'est fini. Isso foi a parte lá no computador, né? Ela escrevendo, ó. Patrick, c'est fini entre nous. C'est fini, ó. C'est fini entre nous. Et ne m'appelle plus Chacha. Porque como é que ela se chama? Ela se chama Sacha. Sacha. Ela se chama Sacha. Mas Patrick a chama de, ó, Chacha. Elle dit, ó, c'est fini entre nous. Ne m'appelle plus Chacha. Aí depois a gente vê que Patrick, ó, ele téléphone. Ele dit, quoi, Patrick? Oui, j'ai bien reçu ton coussin. Então, olha só, vamos analisar essa parte. J'ai bien reçu ton coussin. J'ai bien reçu ton coussin. Olha só o que acontece, gente. A gente viu o verbo reçoit, né? Isso aqui no infinitivo é o verbo recevoir. Então, reçoit, Anna. Vou até colocar aqui que quem reçoit, ó. Sacha. Ó, Sacha reçoit une lettre. Não foi na primeira frase que a gente viu. Então, elle reçoit une lettre, que é o verbo recevoir.
Só que agora a gente viu essa frase aqui, ó. J'ai reçu. J'ai reçu. Essa frase aqui, gente, é no passado. Passado. É no passado. Então, reçoit, ó, Sacha reçoit é o presente. Elle reçoit une lettre. Do verbo recevoir, no infinitivo. E aqui, ó, j'ai reçu, é o passado do verbo recevoir. Exatamente, gente, isso aqui é o passado. E por que você vê que não tem nada a ver? Você vê que o verbo recevoir, ele passou por uma transformação muito complexa. Mas por quê? Porque o verbo recevoir, ele é considerado como um verbo irregular. E quando o verbo ele é irregular, o radical dele sofre uma grande transformação. Por isso que, em particular, o verbo recevoir, ele vai ficar no passado, j'ai reçu. J'ai reçu. No caso, ela reçu, mas o que que ela reçu? Vamos lá. Ela diz, ó, j'ai bien reçu ton coussin. Vamos lá ver o que ela reçu. Vá. Vamos aqui no Google Imagens agora, que é o que você vai fazer a cada momento que você vê uma palavra, o nome de um vocabulário, de um objeto. Un coussin. Ela reçu un coussin. Olha só o que é coussin, gente. E na cena fica claro, né, que é um coussin em formato de coração. Você viu, né? Un coussin em formato de coração. Mais c'est fini. Désolé. E o que seria esse désolé, gente? Olha só, o désolé, ele é uma palavra. Je suis désolé, ó. Désolé. É uma palavra que ele serve para atenuar o sentimento de insatisfação. Seja qualquer que seja, um sentimento de insatisfação mínimo ao maior grau. Tá? Por exemplo, você vai numa loja, você quer comprar uma coisa muito e não tem. O vendedor ele pode dizer para você, je suis désolé, não tem. Né? Je suis désolé. Para atenuar aquele sentimento de insatisfação. Tá bom? Então, em francês, nós usamos muito o désolé. No caso, Patrick, ele estava insatisfeito, ela disse, désolé. E vamos lá, na sequência. Ela disse désolé e depois, salut, ó, bon anniversaire. Então, bon anniversaire, ó, dando os parabéns, né? Provavelmente o aniversário dele, ó, bon anniversaire. É de, les hommes. Les hommes. Perfeito. Vamos continuar com nossa cena? Viens, mon chien, viens. Sacha, le courrier. Louis et moi avons le courrier. N'est-ce pas, mon loulou, que nous avons le courrier? Loulou, donne le courrier. Louis, donne. Loulou, donne. Donne. C'est mon chien, moi, ça. Facture, téléphone, gaz, électricité. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sacha, il y a une lettre pour toi. Super. Une lettre. Oh, c'est de ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Sacha, ma chérie, voici ce qui est arrivé pour toi. As-tu bien reçu les slips? Bisous, câlin, maman. Merci. Ça vient des USA? Des USA? De qui? Qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? Parfait. Então, nessa cena, vamos lá analisar essa cena antes dela ler la lettre, né? Antes dela fazer a leitura da letra. Então, vamos lá. Annie arriva, então, Sacha tá lá, né? No seu vélo, tá lá fazendo exercício e a Annie chega, né? Ó, Sacha, le courrier, Louis et moi, nous avons le courrier. Nous avons le courrier. N'est-ce pas, mon loulou, que nous avons le courrier? Primeiro, nessa frase, vamos entender o que é le courrier. Olha só, le courrier. Le courrier, eu vou apagar isso aqui. Olha só, le courrier. A gente aprendeu le courrier. Le courrier, c'est la même chose à dire la correspondance. Então, la correspondance é o nome que se dá para tudo aquilo que a gente recebe, né? Nos correios. Então, le courrier, la correspondance. Le courrier. Le courrier são o conjunto de letras. Conjunto de letras que a gente normalmente recebe. Le courrier. Le courrier. Então, Louis
Então, vamos lá, ó. Sacha, le courrier. Louis et moi, nous avons le courrier. N'est-ce pas, mon loulou, que nous avons le courrier? Oh? Nous avons, c'est la même chose de dire nous possédons le courrier. Loulou donne le courrier. Lui donne. O verbo donner, gente, ó, donner. Donner. Donner à Annie. Loulou donne, c'est mon chien à moi. C'est-à-dire, Annie, c'est la propriétaire de Louis. Louis, c'est qui? Louis, c'est le chien. O que é chien, gente? O que é que você vai fazer? Você vai lá no site e você vai colocar chien. Vamos ver aqui o que é um chien. Vamos descobrir juntos? Le chien, olha só. Un chien. Perfeito. Então, quando você vê, ó, esse animalzinho, você vai lembrar de, ó, chien, porque a gente tá decodificando o mundo de outra forma. Você vai ver o chien. Perfeito. Voltando aqui. Então, Louis, ó, Louis, le chien et Annie possédons le courrier. N'est-ce pas, Loulou? Nous possédons, nous avons le courrier. Então, c'est mon chien à moi. Facture. Facture é um cognato, né, gente? A gente entende, ó. Facture. Telefone, gaz, électricité. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Então, esse qu'est-ce que c'est que ça seria o quê, gente? Olha só. O qu'est-ce que c'est que ça a gente usa para perguntar a natureza de alguma coisa. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Então, você vai olhar e você vai dizer qu'est-ce que c'est que ça? Você está questionando a natureza daquilo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Então, o que ela estava nas mãos era une lettre. E ela disse, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sacha, il y a une lettre pour toi. Il y a une lettre pour toi. Olha só, gente. Esse il y a aqui, ó. Il y a une lettre, você já sabe, né? Ó, il y a une lettre pour toi. Aqui, nós vamos analisar. Nós vamos analisar essa forma de dizer. Então, o il y a. Então, no nosso texto está assim, ó. Il y a une lettre pour toi. Il y a une lettre pour toi. Mas, na verdade, gramaticalmente, corretamente, o uso dele seria il y a. Il y a une lettre pour toi. Il y a une lettre pour toi. E o que é esse il y a? O il y a é uma expressão impessoal. É uma expressão impessoal que faz referência à mesma coisa de dizer ó, il existe. Il existe une lettre pour toi. Il y a une lettre pour toi. Então, a expressão para você dizer ó, que il existe, é o il, mais o y, mais o a. Então, essas três palavrinhas aqui, ó, il y a, é a mesma coisa de dizer il existe. Então, o que é que eu estou dizendo? Sacha, il existe, il y a une lettre pour toi. Il y a une lettre pour toi. Ah, mas por que aqui tá ia? Porque normalmente quando a gente tá falando na oralidade, na linguagem familiar, a gente tem a tendência de, ó, tirar algumas palavrinhas, de comer algumas letras. Então, por isso que aconteceu. Por isso que a Annie, ela disse, ó, il y a une lettre pour toi, il y a une lettre pour toi. Mas ela pode dizer assim, ó, il y a une lettre pour toi. Tá bom? Só para entender. Então, aqui, oralmente, tá bom? Mas o correto, gramaticalmente, pra gente escrever, tem que escrever o il y a. Il y a. Aqui é simplesmente a oralidade, porque na oralidade, de fato, a gente tem a tendência de comer certas letrinhas. Então, il y a, il existe. Imagina, Louis c'est le chien, n'est-ce pas? Então, a gente tem, digamos que você tem um chien à la maison. Aí eu vou dizer, il y a un chien à la maison? Il y a un chien à la maison, no sentido de il existe un chien à la maison. Tá bom? Então, tudo que il y a, il existe, você vai dizer il y a. Perfeito. Então, é isso que a Annie fala, ó. Sacha, il y a une lettre pour toi. Aí Sacha se empolga, né? Ela diz, ó, super, une lettre? Ah, c'est de ma mère. Ma mère, o que é ma mère? No lugar da gente traduzir, a gente associa. Ou então a gente dá uma... O que é ma mère? Ma mère é aquela mulher que lhe deu a vida. Ela lhe deu a vida, ela lhe colocou no mundo. Ma mère. Tenta não traduzir. O que é que você vai fazer? Você vai agora codificar o mundo de outra forma. Você vai pensar lá na sua, ó. Mère. Ma mère. Elle dit, c'est de ma mère, mais qu'est-ce que c'est que ça? De novo, ela usou, ó, qu'est-ce que c'est que ça? Ela questionou a natureza de alguma coisa. Ela viu a letra e ela disse, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aí Sacha, você viu que ela tomou, né, a letra? Elle dit, Sacha, ma chérie, voici ce qui est arrivé pour toi. As-tu bien reçu les slips? Bisous, câlin, maman. Então, Sacha, ma chérie, um nome carinhoso, né, ma chérie. Voici ce qui est arrivé, né? O arrivé a gente viu. O arrivé estava num canto e veio para outro. Então, arrivé. Então, ce qui est arrivé pour toi, uma coisa que você, ó, recebeu, ela arrivé. As-tu bien reçu les slips? Aqui a gente já viu essa construção, ó. Tu as bien reçu. Então, o reçu é o passado de que verbo? Vamos lá analisar novamente. Para você fixar bem o conteúdo. Então, mais uma vez, a gente está aqui diante do verbo recevoir. Diante do verbo recevoir. Então, o verbo recevoir no presente, no caso, ó, é Sacha reçoit une lettre. Sacha reçoit une lettre. Elle donne, não, ela tá, ó, elle donne la lettre, não, elle reçoit une lettre. Chegou para ela, ó, elle reçoit une lettre. E aqui a gente tá vendo a segunda frase, né? As-tu bien reçu les autres? Tu as reçu, reçu. Esse tu as reçu é o passado. Lembra que a gente já viu, ó, é o passado do verbo recevoir. Mais uma vez, é o passado. E por que é reçu tão diferente assim? Mais uma vez, porque o verbo recevoir é um verbo irregular. E quando o verbo ele é irregular, a tendência é que o radical, a base dele, seja completamente diferente. Então, por isso, ó, tu as reçu, passado. E Sacha reçoit é o presente, tá bom? Então, tu as bien reçu. Vamos aqui voltar para o texto. Olha só. As-tu bien reçu les slips? Bisous, câlin, maman. Vamos ver o que é slip. Vamos ver aqui o que é slip no nosso Google Imagens, né? Que é isso que você vai fazer. Slip. Vamos lá. O que é o slip? Olha só, slip. As-tu bien reçu le slip? Vamos aqui, ó. As-tu bien reçu les slips? Bisous. O que é bisou? Bisou, ó. Bisous, câlin, maman. Maman é uma forma carinhosa de dizer, ó, mère, d'accord? Maman. Elle dit merci, Sacha, merci, ça vient déjouer. Déjouer, então é assim que a gente fala, déjouer, que é en Amérique, na América. Ça vient déjouer. Déjouer? De qui? Qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? Ó, qu'est-ce que c'est que ça? Aqui a gente usou qu'est-ce que c'est que ça porque é para coisas, né, ó. A natureza, você está questionando a natureza de alguma coisa, mas qu'est-ce que c'est que ça? Aqui ela já usou, mas qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? La letra, ou seja, o conteúdo da letra, ela está questionando, não é isso? Então vamos ver agora a cena em que ela lê o conteúdo da letra. Vamos ver o que tem na letra? Alors, elle dit, salut, tu te souviens de moi? Non. Il y a 7 ans, tu étais ma correspondante. Ah ouais, je me souviens maintenant. C'est Sam. Sam Scott. C'est qui, Sam Scott? Bah, mon correspondant. Il y a 7 ans. Je parle bon français maintenant. Je parle bon français maintenant. Je parle bien français maintenant. Et j'arrive en France. Les Américains. Je veux dormir avec toi. As-tu un lit pour moi? Ah, il veut dormir chez moi. Ah. La gardienne. E vamos lá analisar essa próxima. Olha só. Ela acabou de ler la lettre, não é isso? Então, alors, elle dit, salut, tu te souviens de moi? Antes de prosseguir, olha só isso aqui, ó. Você tá vendo? Isso aqui são as aspas francesas. É dessa forma que eles usam as aspas em francês, tá bom? Então, salut, tu te souviens de moi?
Non. Il y a 7 ans, tu étais ma correspondante. Ah ouais, je me souviens maintenant. C'est Sam. Sam Scott. Então, olha só, o tu te souviens e o je me souviens, o que é que acontece? O tu te souviens, je me souviens é se rappeler, se remémoire. Olha só, vou escrever aqui para vocês para ficar de uma forma mais clara. Então, ela diz, ó, tu te souviens, ó, tu te souviens et je me souviens. Tu te souviens, je me souviens. Olha, se rappeler. Ou seja, guardar memória de algo. Guardar a memória de algo, eu digo, tu te souviens? Você guarda a memória desse momento, dessa pessoa, tu te souviens? Je me souviens. Je me souviens. Il y a 7 ans, tu étais. Olha só, a gente viu logo aqui, ó, o il y a, n'est-ce pas? Ó, il y a une lettre. C'est-à-dire, il existe une lettre. Mas aqui a gente vai ver agora a segunda aplicação do il y a. A gente tá vendo aqui que logo em seguida tem um tempo, não é isso? Algo que faz referência ao tempo, 7 ans, que é os 7 anos. Il y a 7 ans. Mas o que é que dizer il y a 7 ans? Il y a 7 ans. Você pode também usar o il y a para fazer referência a tempo. Por exemplo, eu morei em Paris il y a 8 ans. Ou seja, no passado. Olha, ó. Il y a 8 ans. Digamos que ele chegou de viagem, né? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Né? Que ele, ó, veio de viagem. Il y a 2 semaines, ó, que ele já tá aqui, ó. Il y a. Então, você pode usar o il y a no sentido de il existe, que a gente viu, ou então como uma referência de tempo do passado. Il y a, e você vai dizer a unidade de tempo. Il y a 8 ans, 2 semaines, pode ser anos, pode ser qualquer unidade de tempo. Então, nesses dois contextos, você vai poder usar il y a. Perfeito. E aqui ela faz uma pequena correção, não é isso? Il y a, porque ele é americano, então ele está fazendo o quê? Aprendendo francês. Né? Il y a 7 ans, ela não, tu étais ma correspondante. Correspondante, ó, que se correspondem, né? Um fala com o outro, um envia para o outro. Ah ouais, je me souviens maintenant. Então, maintenant é uma palavrinha que significa actuellement, nesse exato momento. Actuellement. Je me souviens maintenant. Depois dessa informação, ela se souvient. Je me souviens maintenant. C'est Sam Scott. Aí Annie questiona, né? C'est qui Sam Scott? C'est qui? Ben, mon correspondant, il y a 7 ans. Olha, uma coisa do passado. Foi seu correspondente, ó. Il y a 7 ans. Ah! Aí ela continua a ler la lettre, né? Ela vai continuar a ler la lettre. Je parle bon français maintenant. Entre guillemets, ó, entre aspas. Por quê? Porque isso é a fala de Sam. Je parle bon français maintenant, actuellement, nesse exato momento. Aí ela questiona, je parle bon français? Je parle bien français. O correto aqui não é bom, o correto aqui é bien. D'accord? Je parle bien français maintenant. Et j'arrive en France. Ou seja, ele está na América e ele vai, arriver en France. Por isso que o título do episódio é L'arrivée de Sam. Ele vai, sair da América, ele vai, arriver en France. E Annie começa a sonhar, les Américains. E ela continua a ler la lettre. Mais uma falinha de Sam. Olha só. Je veux dormir avec toi. Esse je veux dormir avec toi. Olha só, gente. Je veux dormir avec toi. Olha só. Je veux é o verbo vouloir. Você já tá vendo, a gente aprendeu com o verbo recevoir, que ele é um verbo irregular. Então, o verbo vouloir, ele também é um verbo irregular. Porque, olha só, quando eu conjugo, a base dele muda completamente. Completamente. Então, por isso que é um verbo irregular. E o que é o verbo, o que é que significa? E o que é que significa o verbo vouloir? O verbo vouloir é a mesma coisa de dizer avoir le désir. Avoir le désir de quelque chose. Avoir le désir. Então, je veux, a mesma coisa de dizer, je désire. Je désire. Je veux. No caso aqui da frase, je veux dormir avec toi, não é isso? Je veux dormir avec toi. Então, je désire dormir avec toi. O que não foi uma boa ideia Sam ter dito isso. Je veux dormir avec toi. E de, hã?
Ela continua. As-tu un lit pour moi? Oh, ça, as-tu, tu as, tu possèdes, vous possédez un lit pour moi? O que é un lit, gente? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Olha só, qu'est-ce que c'est un lit? Eu tô questionando a identidade de alguma coisa, ó. Un lit? Qu'est-ce que c'est un lit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vamos aqui no nosso site, nosso Google Imagens, para você ver a definição de lit. Vamos lá. Un lit. Un lit. Olha só o que é un lit. Vous voyez? Então, un lit, o que é que você vai fazer? Decodificar o mundo de outra forma. Toda vida que você vê esse objeto, esse móvel, você vai dizer un lit, e não traduzir, tá bom? É isso que a gente vai fazendo. Então, o que foi que Sam, ele perguntou? Ó, as-tu un lit pour moi? Ou vous possédez un lit pour moi? Ah, il veut dormir chez moi. Ó, il veut, a mesma coisa aqui, ó. Je veux, il veut, il désire dormir chez moi. Dormir chez moi. O chez moi aqui no sentido de maison, tá bom? Tu veux dormir chez moi. Tu veux dormir dans mon appartement, d'accord? Chez moi, mon appartement. Annie, la gardienne. La gardienne. La gardienne, c'est quoi? La gardienne, c'est la personne responsable, normalement, d'un condominium. C'est la personne responsable d'un condominium. Imagina um condomínio. Num condomínio sempre tem uma pessoa responsável pela administração, pela organização. Então, a gente chama de la gardienne. La gardienne, aquela pessoa responsável. No caso, elas moram em um prédio. Então, la gardienne é responsável daquele prédio, né? Ó, Ana Mirica, la gardienne. Vamos lá ver o restinho do nosso episódio? Un Américain. Ici. Oh là 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 là, comme Brad Pitt. Beau, sexy et riche. Yeah! Elas se animaram avec l'americana, é isso? Olha só o que é que ela fala. Annie. Un Américain ici. Oh là là, comme Brad Pitt. Beau, beau. Beau é o masculino. Beau é o masculino. Vou dizer agora aqui pra vocês, ó. O beau é um adjetivo. Ele é masculino. Beau é o masculino de bela. Quando eu digo ela é bela, essa mulher é bela, é a mesma coisa de dizer, ó, il est beau. É o masculino. Então, ela é bela, il est beau. Beau, exatamente, ó, beau. Ela é bela, il est beau. Então, un Américain. Un Américain. Olha lá com Brad Pitt. Beau. Sexy. Sexy dá pra entender, ó. Sacha e riche. Riche. Uma pessoa riche é uma pessoa que tem muito, ó, dinheiro, riche. Riche, d'accord? E pra gente aprender como antônimo, vamos aprender agora o antônimo de riche? Vamos aprender. Então, a gente viu aqui que ela tá pensando que o americano, ele é riche. E qual que é o contrário de riche, gente? É o pauvre. Pauvre. O riche, il a beaucoup d'argent. E o pauvre, il n'a pas d'argent. Normalement, il n'a pas d'argent ou il n'a pas beaucoup d'argent. O rico. Le riche, ele tem bastante dinheiro e o povo não tem. Não tem dinheiro. Vamos dar sequência à nossa cena. Vamos lá, ver mais uma... Vamos lá. Il vient quand? Attends voir, le 14 juillet. Le 14 juillet? Mais c'est aujourd'hui? Salut les filles. Oh, Nico. Salut Nico, ça va? Jolie. Tu as la forme. Je vous ai ramené votre lait. Notre lait. Tu veux dire notre lait d'il y a 3 semaines? Je n'oublie jamais rien. Merci Nico. Alors, quoi de neuf?
Nico, tu veux boire quelque chose? Ici, allez. On continue. Il vient quand? A Yanni. Annie questiona, né? Il vient quand? La date. La date. Il arrive quand? Il vient quand? Attends voir. Attendez un moment. Oh, attends un moment. Attends voir. Le 14 juillet. Annie, le 14 juillet. Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ó, é a data de, ó, atual. É a data do presente. Aujourd'hui, exatamente. Aujourd'hui. 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 E aí, quem é? O Nico. Salut les filles. Les filles. O que são les filles? E diz salut les filles. Olha só, les filles. Les filles é o contrário de les garçons. Gente, garçom não é nosso garçom, tá? Do restaurante. Não, não. O garçom do nosso restaurante é le serveur. Le serveur. Le serveur. Então, se chegar na França, não vai chamar les garçons, você vai chamar le serveur. E de preferência, monsieur, madame. Monsieur, madame, le serveur, d'accord? Então, les filles, c'est une... O que é, les filles? C'est une femme. C'est une femme. Mas uma femme, ó, jeune. E o que é jovem? Jovem. É uma mulher jovem. Les filles. É uma mulher jovem. E les garçons? É um homem, ó, un homme, mas também jovem. Então, les filles é aquela mulher jovem, les garçons são aqueles homens jovenzinhos, tá bom? Então, Nico, ele já chega dizendo, cumprimentando, e ele diz, ó, salut les filles. Ah, Nico. Salut, Nico. Ça va? Jolie. Jolie, gente, é sinônimo de bela, vocês viram? Só que é mais informal. Então, o jolie, sinônimo de bela. Ela é bela, ela é jolie. Jolie. Então, ó, tu as la forme. Então, ele já chega dizendo, ó, tu as la forme. E o que significa tu as la forme? Vamos aqui. Tu as la forme. Então, tu as la forme é a mesma coisa de dizer, ó, avoir, posséder. Avoir, ou sinon posséder, avoir ou posséder une bonne condition physique. Então, uma pessoa que ela possède une bonne condition physique. Ele falou tu as la forme, ou seja, tu as une bonne condition physique. Tu as la forme. Tu as une bonne condition. Tu as une bonne condition physique. O que é que ele acrescenta? Je vous ai ramené votre lait. Ça va, le lait, ó? Então, ele trouxe algo com ele. O que foi que ele trouxe? Le lait. Le lait. Mas c'est quoi le lait? Então, vamos ver aqui. No nosso Google Imagens, a gente vai ver o que é le lait. Ó, le lait. Le lait. Je vous ai ramené votre lait. Perfeito. Je vous ai ramené votre lait. Notre lait? Tu veux dire notre lait d'il y a 3 semaines? Olha aqui se repetindo, tu veux. Tu désires dire notre lait d'il y a 3 semaines. Olha o il y a novamente, gente, aqui. O il y a aqui não é no sentido de il existe, é no sentido de tempo, né? Temporal. Então, o il y a 3 semaines, ó. 3 semanas, né? Atrás, o il y a 3 semaines. Je n'oublie jamais rien. Isso aqui foi uma ironia, né, gente? O verbo oublier, j'ai oublié. O que é oublier, gente? Oublier, c'est quand tu n'as pas j'ai la mémoire. Oublier. Olha só, o verbo oublier. Vamos aqui. O que é o verbo oublier? Verbo oublier, j'ai une mémoire. É a mesma coisa, ó. J'ai une mémoire courte. Courte, j'ai une mémoire courte. Ou seja, as coisas elas se apagam rapidamente da sua memória. Então, ó, oublier. E ele é irônico, né, gente? Ele é irônico. Por quê, ó? O que ele diz? O que ele diz, ó? Je n'oublie jamais rien. Porque o leite, ó, ele trouxe, ó, il y a 3 semaines. O leite, ó, il y a 3 semaines. Je n'oublie jamais rien. Merci, Nico. E o que é que ele diz? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Vamos aprender agora. Quoi de neuf? O que seria esse quoi de neuf?
Então, gente, o quoi de neuf, c'est une locution familiar, tá? É uma locução familiar. Quando eu digo familiar, é informal. E geralmente a gente vai usar para quê? Para saber algo de novo daquela pessoa ou de alguma coisa. Então você sempre usa quoi de neuf, quoi de neuf. Então foi isso que ele perguntou, quoi de neuf. J'ai dit, Nico, tu veux boire quelque chose? Tu veux boire quelque chose, Nico? Oui, un coca, s'il te plaît. Sacha a de la visite. Ah ouais? Sam, d'Amérique. D'Amérique, hein? Elle est... comment? C'est pas elle, c'est il. Hein? C'est pas une fille, c'est un garçon. Ah! Un mec, hein? Ma biche, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Nico! Pour la 100e fois, personne n'a le droit d'utiliser mon vélo. C'est clair? Personne. Mais pourquoi? Je n'ai pas besoin de te donner une raison. Ouh, pardon, Sacha. Madame Sacha. Si tu touches à mon vélo, c'est la porte. C'est clair? Pardon. La porte. E nessa cena, vamos lá agora analisando essa cena. A Annie pergunta a Nico, ela questiona a Nico. A Annie questiona a Nico, né? Tu veux boire quelque chose? Ó, tu désires. Lembra do verbo, ó. Vouloir, je veux. Je veux, o verbo vouloir. Lembra do verbo? Olha só, lembra do verbo vouloir. Vouloir. Tu veux boire quelque chose no sentido de tu désires. Tu désires boire quelque chose? Oh, Nico, tu veux boire quelque chose? Oh, boire, goutte, 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 boire. J'ai dit, Nico, tu veux boire quelque chose? Oh, tu désires boire quelque chose? Tu veux boire quelque chose, Nico? Tu désires boire quelque chose, Nico? Oui, un coca, s'il te plaît. Coca, Coca-Cola. Un coca, s'il te plaît. Annie chega, vai dar a coca. A Nico, Sacha a de la visite. Elle a de la visite. Ah ouais? Esse ué aqui, gente, olha só. Ué é uma forma informal. Ué é a forma informal de dizer oui. Oui, todo mundo conhece. Oui, oui, mas a forma informal. No dia a dia de dizer oui, você vai dizer ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Sam, d'Amérique. D'Amérique, elle est comment? Esse elle é féminin. Por quê? Porque Nico pensa que é une fille, une femme féminin. Elle est comment? Annie, c'est pas elle, féminin. Oh, c'est il, masculin. C'est pas elle, c'est il. Hein? C'est pas une fille, c'est un garçon. Então, c'est une fille, ó. Uma mulher jovem, e c'est un garçon. Um homem jovem, c'est un garçon. C'est pas une fille, c'est un garçon. Lembrando, gente, que garçom não é nosso garçom, tá? Ah, un mec. Un mec, c'est un mec. O que é um mec, gente? Un mec, c'est un homme. C'est un homme, mas é na linguagem informal, tá? Un mec, un homme. Outra forma informal de dizer un mec, un type. D'accord? C'est un type, c'est un mec. Un mec, un type, un homme. Un mec, un type. C'est un mec. C'est un homme. C'est un type. Un mec, un type. Voilà, un mec. Ah, c'est un mec, hein? Ma biche, qu'est-ce que tu fais cet après-midi?
Ma biche, esse ma biche aqui é um termo afetivo de você chamar alguém, tá? Ma biche, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ó, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ó, ele mais uma vez questionando, ó, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réalises cet après-midi? Qu'est-ce que tu réalises cet après-midi? Nico, pour la 100e fois, personne n'a le droit d'utiliser mon vélo. C'est clair? Personne. Olha só, e o que é personne, gente? Personne, eu coloquei até aqui, ó. Aucun être humain, aucun, zéro être humain. Il n'y a personne. Imagina, eu tô no quarto, tem uma pessoa na sala, e eu pergunto assim, ó, tem alguém na cozinha? A pessoa que tá na sala responde, personne. Personne, no sentido de zéro personne na cozinha, ó. Zéro personne na cozinha. Então, personne, zéro, n'a le droit d'utiliser mon vélo. Elle ne peut pas utiliser mon vélo. O que é mon vélo, gente? Vamos aqui ver no nosso Google Imagens o que é um vélo. Un vélo. Un vélo, la personne, elle utilise pour faire du cyclisme. Un vélo. Un vélo. Perfeito, un vélo. Ela estava chateada e ela disse, personne n'a le droit d'utiliser mon vélo. C'est clair? Personne, zéro personne, só ela pode usar, só ela. Personne n'a le droit d'utiliser son vélo. Il dit, mais pourquoi? Olha só, e olha só o que ela diz, je n'ai pas besoin de te donner une raison. Esse je n'ai pas besoin, olha só, gente, compartilhando aqui com vocês, e agora eu vou explicar o que significa o que ela acabou de dizer, ó. Je n'ai pas besoin de, o que é que ela diz? Je n'ai pas besoin de te donner une raison. Esse aqui, ó, je n'ai pas besoin significa avoir besoin. Avoir besoin. E o que seria avoir besoin? Ressentir la nécessité de quelque chose. Vou abreviar quelque chose, tá, gente? Então, avoir besoin, ressentir la nécessité de quelque chose. Então, você vai conjugar. Quando eu digo avoir besoin, você vai conjugar o verbo avoir. Vou conjugar aqui na primeira pessoa, j'ai. E você vai acrescentar a palavra besoin de. Porque a expressão é avoir besoin de. Aqui, gente, ó. Avoir besoin de. Então, ressentir la nécessité de quelque chose. Então, por exemplo, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir. Então, tu as la nécessité. Tu ressens la nécessité de dormir. Um outro exemplo, ó, j'ai besoin de... Você passou horas de fome. Então, j'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger, ó, alimentation. J'ai besoin de manger. No caso aqui da nossa frase, ó, Sacha, je n'ai pas besoin, c'est la négation, ó. Je n'ai pas besoin de te donner une raison, une explication. Je n'ai pas besoin de te donner une explication. Je n'ai pas besoin de te donner une explication. Perfeito. Pardon, Sacha, Madame Sacha. Si tu touches à mon vélo, c'est la porte. C'est clair? Então, si tu touches, toucher, c'est ça, ó. Je touche. Le toucher, je touche à mon vélo. Elle dit, si tu touches à mon vélo, c'est la porte. C'est clair? Pardon, la porte, j'ai dit. Perfeito. Vamos continuar aqui com a nossa cena. J'ai dit. Hi. Bonjour. Bonjour. Je suis d'Amérique. J'habite Sam. Tu veux dire je suis Sam? Tu es Sam? Non, je m'appelle Annie. Ah, je m'appelle Annie. Non, elle veut dire je suis Sam, je viens d'Amérique. Tu viens d'Amérique? Oh, et puis, rentre. Super. Perfeito. Aqui a gente viu que um americano, ele acabou de, ó, arriver. Não é isso? Olha só, ele acaba de arriver. Je viens, ó, bon, la porte. Hi, bonjour, Annie, bonjour. Sam, je suis d'Amérique. J'habite Sam.
A gente já viu que lá na cena não tá legal essa frase, né, gente? Ó, je suis d'Amérique, j'habite Sam. Não. A Annie tenta corrigir, né? Ó, tu veux dire, je suis Sam. Il dit, tu es Sam? Non, je m'appelle Annie. Ah, je m'appelle Annie. Sacha, non. Elle veut dire, elle désire dire. Mais uma vez, o verbo vouloir, né? Um verbo irregular. Elle veut dire, je suis Sam, je viens d'Amérique. Ela quis dizer isso para ele, né? E ele questiona, tu viens d'Amérique? Ou seja, sua origem é lá da América, tu viens d'Amérique? Ah, et puis rentre. Então, para acabar logo, ela disse, rentre, rentre. Super!